Olá, pessoal. Nosso edital foi lançado. A gente começa aqui no Turma de Redação Concursos. De fato, agora a nossa preparação bem focada para a prova da FGV, prova discursiva. Eu vou falar, gente, nesse vídeo sobre uma série de questões iniciais muito importantes, né, que você precisa saber. Por exemplo, conhecer no conjunto de provas qual é o seu maior desafio. Vou falar isso aqui. Vou falar sobre a prova discursiva, né, por que dessa prova discursiva de, né, 30 linhas, qual prova lembra um pouco, né, essa proposta que está sendo apresentada para vocês, né? Qual que é a possibilidade temática de trabalho da FGV, né, dentro dessa configuração que se trouxe para a técnica legislativa. Enfim, a gente vai falar sobre possíveis temas, tá? Possíveis temas da prova discursiva de uma forma bem objetiva, de uma forma um pouco mais precisa a partir desta banca, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, muita gente me conhece, mas muita gente ainda não conhece, né? Então, meu nome é Júlia Andrade Viana, eu sou professora de discursivas para concurso público já há mais de 2 décadas. Eu trabalhei o último concurso para a Câmara dos Deputados, fiz o maior curso, não é, que que teve notícia, porque eu preparei quase todas as áreas na época, no último concurso, e a gente trabalhou todos os gêneros textuais que havia na época e tal. Agora a gente tem outro desafio, na época era Sebrasp, né? Agora o desafio é FGV. E quando a gente tem muito tempo de concurso público, às vezes a gente vai falar para o aluno determinadas estratégias de estudo que não vão coincidir com a maior parte das dicas, né, de colegas que são mais novos nesse processo. E aí você tem que eu sempre falo, para que caminho você vai seguir? Para aquele caminho, primeiro, né, que você joga uma luz da razão mesmo em cima dessas dicas que estão sendo passadas para você e que você pensa, olha, faz sentido, porque não tem vaga para todo mundo, então eu não posso fazer aquilo que todo mundo faria, entre aspas. Eu não posso ir muito para o mundo ideal, eu tenho que ir para o mundo real dos concursos. E a outra questão, né, um aspecto mais subjetivo, de você buscar estratégias também que te dão um pouco de conforto, tá? Não sei se conforto é a palavra mais adequada para um concurso público desta natureza, desta envergadura. Que é um concurso, né, que a gente fala assim, top dos top mesmo, né? Na preparação, certo? Nas carreiras, né, principalmente, de quem aí opta por definir sua vida no serviço público. Então, primeiro vamos lá. Vamos ao edital. Eu sempre gosto de olhar para o edital, sempre, sempre, sempre. O edital está sempre no meu material para os meus alunos. Por quê? Porque a gente não pode tirar o olho do que realmente interessa, que é o processo avaliativo. O que nós temos que saber? Vamos enfrentar uma prova discursiva e uma prova objetiva para a técnica legislativa. Todas as provas acontecendo no dia 3 de dezembro, tá? Vocês vão ver que o consultor ele vai ter prova em dias diferentes, mas técnica legislativa, todas as provas aí acontecendo no dia 3 de dezembro. Tem que tomar um cuidado, porque muita gente se surpreende com a FGV no dia do concurso, por não ter lido, por não se lembrar. Porque o normal das outras bancas é o quê? De repente, de manhã, trazer todas as provas objetivas na parte da tarde e colocar discursiva. Acontece isso muito, é uma predominância nas outras bancas. Mas a FGV não. A FGV no período da manhã, isso em vários editais, o que ela faz? Ela coloca a prova de conhecimentos gerais junto com a prova de conhecimentos específicos, mas na verdade é a prova discursiva. E deixa conhecimentos específicos, enquanto prova objetiva, para a tarde. Então é logo no período da manhã que você tem o seu maior enfrentamento, que é você conjugar a prova objetiva com a prova discursiva. E aí, nesta hora, né, principalmente quem está começando a fazer concurso, ou que vai fazer esse concurso, ou que não fez prova da FGV, faz aquela pergunta: o que eu enfrento primeiro, assim que eu abro o caderno de provas? A discursiva ou objetiva? Meu conselho é sempre a discursiva. Por quê? Porque as notas da FGV, em geral, não são notas muito altas, são notas geralmente baixas, assim, e tal. Por que as notas da objetiva da FGV geralmente são notas baixas? Porque a prova de português da FGV, né, ela mata qualquer um. Não é à toa que no curso, né, vocês têm acesso às provas de português comentadas.
Por quê? Porque não adianta comprar gramática, fazer curso de língua portuguesa teórico para a FGV. FGV, você só estuda português a partir das provas dela. Ela trabalha com um sistema chamado raciocínio crítico. Então, tanto que no curso vocês têm lá ao final, tem um volume bem considerável de provas. E aí, quando você estiver fazendo as provas, as primeiras provas são desconfortáveis mesmo. São muito desconfortáveis. Não se importe com isso. Por quê? Porque você vai aprender pela repetição, tá? Lá na sexta prova, você já começa a notar que tem repetição, que as questões vão se repetindo, uma predominância de não só de assuntos, mas também da forma como você olha para aquela prova. Então, a prova de português é responsável pela grande baixa nas provas, no conjunto de provas objetivas. Por isso que eu falo, chegou no dia do concurso, né? Chegou a este dia, o que você deve fazer? Olhar primeiro para a prova discursiva, rascunhar a tua prova discursiva, porque a prova discursiva da FGV não é difícil. Veja só, o que ela traz algumas ciladinhas, isso a gente vai falar, né? E a gente vai também, na medida do possível, tentar simular estas ciladas, porque o aluno ele tem que conviver com essa natureza, né, de prova. É uma banca que sempre requer um olhar. Então não adianta você fazer toda a prova objetiva e deixar a prova discursiva para depois, porque senão você vai achar a prova difícil. E olha, eu provo isso para vocês com o que aconteceu na prova do Senado, não é? A prova do Senado, as questões não eram difíceis, eram questões fáceis, relativamente fáceis. Mas muita gente saiu da prova muito incomodada. Por quê? Porque deixou para depois. E quando você deixa para depois, o seu olhar não é o mesmo, você está cansado, você está sem inspiração para aquilo, tudo parece muito maior do que o que você fez durante sua preparação. Mas quando você olha, de repente, um professor comentando a prova, você fala, meu Deus, eu sabia isso. Mas o que aconteceu com você? Você estava sem condições de prova. Então a gente entra na prova já sabendo que a objetiva, olha só, já sabendo que a objetiva, não é? Solta lambada em todo mundo, e solta mesmo, e a objetiva dá muita dor de cabeça, tem sempre muitas questões, né, ali para serem anuladas. O que você faz? Faça a tua prova discursiva com consciência, olhe para ela com carinho, observe, você sabe o que está escrito ali, porque afinal de contas você se preparou, tá? A FGV não gosta de assuntos difíceis em prova discursiva, mas ela cria camas de gato. Cria, tá? Eu vou provar para vocês que ela cria camas de gato. Então, você, quando pega a prova no início e observa o que está acontecendo, você já nota de cara e você já se safa, tá? Então, o que salva os concursos da FGV quando tem discursiva é a discursiva mesmo. E eu vou mostrar para vocês por várias questões, tá bom? Que eu vou comentar aqui. Além disso, né? Vamos lá. Júnior, mas qual é o tempo? O pessoal costuma perguntar isso, que eu destino para poder fazer a prova discursiva. Eu tenho que calcular esse tempo na hora da prova. Deixa eu te falar honestamente, do fundo do meu coração, esqueça essa questão do tempo, porque tudo vai sair no seu tempo. Ah, mas se eu não treinar antes... Não, você vai ficar treinando coisa errada. É besteira. É uma banca que te exige um olhar. Você tem que olhar para a discursiva e achar alguns furos nela, que vai estar lá num item ou no outro, tá? Então ali você tem que prestar atenção. Às vezes a própria proposta já traz um furo ali interessante. Vou mostrar, já que eu estou falando, né? Vou mostrar pelo menos um, depois no curso a gente detalha. Por exemplo, aqui é a prova do Senado, né? O que aconteceu? A prova do Senado trabalhou com medida provisória. 2 artigos, uma medida provisória, para você analisar os artigos. Esses artigos sofreram 2 emendas, para você analisar a constitucionalidade também dessas emendas. Então, é bem interessante porque tinha emenda, por exemplo, que suprimia, né, artigo que era inconstitucional. Então, o aluno tinha que ficar atento ali. A banca fazia com que o aluno ele andasse em zigue-zague. Por exemplo, né, o artigo número 1, ele era constitucional. O artigo número 1 da emenda, perdão, da medida provisória era constitucional, certo? O artigo número 1 da medida provisória, né? Mas a emenda número 1 já era inconstitucional, né? Tratava ali de aumento de despesa, então era inconstitucional.
O artigo número 2 da medida provisória era inconstitucional, enquanto a emenda 2 era constitucional. Então, esse zigue-zague, quando você está com o cérebro, chegou na prova, é lógico que tem um impacto dos primeiros momentos, naturalmente tem, mas quando você já começa a ler melhor, né, você começa a fazer pequenas anotações, isso a gente vai estimular, né, porque aqui no curso que se façam essas anotações ao lado da questão, para você ir perseguindo, como um detetive mesmo, perseguindo o que está acontecendo ali, você faz melhor a tua discursiva, né? Eu vi na fase recursal, gente, quem foi bem, quem foi mal, né? E eu perguntei para um ou outro em que momento fez a prova discursiva, era nítido. Quem fez a prova discursiva depois da prova objetiva ou fez no meio, né? Foram as pessoas que mais escorregaram em assuntos que dominavam, tá? Isso que foi o mais triste dessa história, né? Por exemplo, mas isso não aconteceu só no Senado, não. Se eu pegar aqui TCE do Amazonas, né? A gente vai ver aqui uma situação que se conta, uma situação de improbidade, tá? Que se conta. E aí entra aqui uma instituição, o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado. A banca, de propósito, joga o item 2 para o Ministério Público de Contas. Né? Os alunos foram respondendo sem perceber que a banca trocou as instituições e uma instituição não estava na situação problema. Então não daria resposta em cima dessa instituição, porque não tinha como haver essa resposta, tá? Você poderia ter respondido, mas reconhecendo que não era essa instituição, que não poderia, por exemplo, ajuizar uma ação civil pública de improbidade, porque ela não era ela que estava ali, né? Na verdade, era o Tribunal de Contas, também não poderia fazer isso, e ele teria que remeter essa cópia do processo para o Ministério Público Comum, tá? Para o parquê, tá bom? Então, é lógico, estou falando de um assunto que talvez muita gente não domine, mas estou falando, assim, isso aqui, gente, olha só, para quem fez Tribunal de Contas, esse assunto é tranquilo, tranquilo mesmo, certo? Porém, muita gente, tanto que o pessoal acertou a primeira, eu via na fase recursal, a fase recursal dá aula pra gente que é professor, né? Sempre que eu posso eu faço recurso muito por conta disso até, dá aula pra gente. Então, dá aula de como os alunos se comportam, como os alunos enxergam questões. Então aqui nós tínhamos uma situação, a primeira todo mundo tinha acertado, mas a segunda todo mundo estava pedindo recurso para ela, porque ninguém nem entendia o que tinha errado. E aí quando você mostrava qual era o erro, a pessoa ficava chateada. Eu falei, poxa, mas não é possível que eu não vi isso. Na hora, não vê, tá? Mas tendo uma rotina, uma convivência com essa possibilidade, você já chega à prova com outra cabeça, certo? Vou mostrar mais, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma... você faz, por exemplo, do Espírito Santo 2021, a banca perguntando, né, sobre lançamento tributário, e aí perguntando sobre dívida, confissão de dívida, para uma situação que já havia decaído. Não tinha mais, não existe confissão de dívida se já houve decadência. Então, muita gente não prestou atenção. Deixa eu pegar aqui uma outra, uma mais recente. Receita Federal. Receita Federal foi o erro que ninguém queria cometer, né? Ninguém queria cometer. Eu falo pra vocês, a banca adora competência. Eu vou falar isso aqui para vocês na Câmara, com muita alegria, né? Até por conhecer a FGV, como essa banca adora competência, gente. Na prova de auditor fiscal, uma das questões, a banca veio lá, né, com uma questão, né, de uma cobrança de contribuição, um incidente sobre folha de salário. Aí os alunos sabiam, aluno nadando de braçada, nadando de braçada. De repente ela vem com a última questão, falando assim, qual seria a parte legítima para cobrar judicialmente tais contribuições? E aí o aluno está com Receita Federal na cabeça. A maioria falou que seria a Secretaria da Receita Federal. Só que a cobrança judicial não é cobrança administrativa, tá vendo? Esse é o problema da FGV, tá, meus queridos? Então, prova discursiva da FGV, aquele assunto que estava ali era facílimo, facílimo para o pessoal do fisco, um assunto que o pessoal do fisco cobra, né? A banca vai na base constitucional dos problemas, certo? Então, muita atenção. Partindo, né, demonstrando um pouco dessa natureza da prova discursiva, vamos falar dela de fato. A prova discursiva para o cargo de analista legislativo, atribuição técnica legislativa, né, de caráter classificatório, consistirá
em uma dissertação de conhecimentos específicos, a ser respondida até 30 linhas, totalizando 35 pontos. Então vamos falar sobre isso. Professora, você acha, né, aí com a sua experiência, que vai ser uma prova parecida com a do Senado? Olha, eu acho que não. Por várias questões, por várias questões, né? Primeiro você entender como que a prova da FGV faz escolhas, tá? Uma prova que se aproxima um pouco dessa daqui, é a prova, pessoal, da CGU. Eu fiz um preparatório bem bacana para a CGU, e é lógico que a CGU tinha exercícios diferentes, né? Ali naquela prova, ela tinha uma dissertação, como a de vocês assim, porém um pouco mais extensa, dissertação para 90 linhas, se eu não estou enganada, certo? Acho que 90 linhas. E tinha uma questão menor. A questão, salvo engano, mexeu com licitação. E a dissertação, para 90 linhas, tinha 6 itens. Então, quando a dissertação é muito extensa, é muito difícil acertar a questão inteira, mas a gente acertou ali pelo menos de 2 a 3 itens, né? 2,5, assim eu diria, né? Que vieram na prova. A questão do controle como o último assunto, a questão da LRF, né? Ligado ali a artigos que criam condições, por exemplo, para que os governos possam, né, abrir, de repente, uma possibilidade, não lembro de cabeça, mas uma possibilidade de uma renúncia fiscal. Então você tinha lá dispositivos compensatórios na LRF e tudo. E o primeiro item era super fácil. O primeiro item foi o ciclo orçamentário. Eu estava lá no programa dos meninos, ciclo orçamentário, a gente cai muito em prova, é impressionante como cai ciclo orçamentário, os caras repetem a mesma questão, né? PPA, LDO, a LOA, sempre a mesma questão, a descrição dessas 3 leis. Até falo com a aluna, não vou fazer discursivo que tem AFO lá no programa, já decora o ciclo orçamentário e pronto. É claro que um de vocês acha muito difícil cobrar, por quê? Como veio no da CGU, e a CGU deu mal um concurso recente, não creio que a banca vá beber dessa mesma água em curto espaço de tempo. Não que ela não repita, mas em curto espaço de tempo não, tá? Porque seria praticamente uma cópia de questão. Mas vamos lá. O que chama a atenção da FGV na sua elaboração e por que a gente chegou a acertar alguns itens na prova, na discursiva da CGU, aquela discursiva extensa. A de vocês é uma discursiva mais curta, mais concentrada, então um pouco mais fácil, né, de chegar bem perto do tema. Gente, a FGV, ela sempre gosta de alinhar, né, o tema à competência. É uma tônica dela, se você fizer um estudo da FGV em relação a provas pretéritas, né, em diversos concursos públicos, a gente vai ver tema associado à competência. E aí o aluno pensa, poxa, eu vou fazer técnica legislativa, ok, então vai vir o regimento, Júnior, não tem jeito, né, porque por conta exatamente, né, dos trabalhos ali ligados à matéria legislativa. Alto lá, alto lá. Sempre quando sai um concurso público, a instituição, né, que tem lá a comissão que é responsável pelo concurso, é feito um estudo, um levantamento, ainda mais na área legislativa, isso é muito claro, em que se analisa, né, ou se analisam as competências, certo, que seriam ideais para o momento. Então, o fato de eu contratar, né, alguém da atribuição de técnica legislativa não quer dizer que eu esteja exatamente atrás do servidor que tenha por preferência, não é, ali os assuntos de matéria legislativa. Não. Prestem atenção, se vocês forem lá no anexo 2, né, sempre competência fica no anexo 2 da maior parte dos editais, você vai notar que a banca vai fazer o arranjo conforme a necessidade do momento. E a gente vai ver que o que aparece lá, assim, em primeiro plano, né, planejamento, certo? Aparece também o que? Trabalhos administrativos. E olha como que eu gosto sempre de dar uma linha lógica para os alunos, não é? Então, quer dizer, a competência está assim. Quando você olha a distribuição dos conhecimentos específicos lá no edital,
Você tem os regimentos? Tem. O regimento interno e o regimento comum. Tenho sim, tem lá as resoluções do regimento comum. Tenho que saber? Tenho. Tenho que saber toda a abrangência do trabalho legislativo, não é? As proposições legislativas, as suas espécies, não é? Os trâmites relativos aos pareceres, né, sobre essas proposições, as proposições, por exemplo, de requerimentos, né, que na verdade faz parte da própria proposição legislativa, os estudos técnicos, né, desenvolvimento desses estudos que vão amparar trabalhos legislativos, notas opinativas, etc. Então, o trâmite legislativo eu tenho que saber. Não tem jeito, tá? Tem que saber porque eu não sou louco de chegar na prova exatamente para a técnica legislativa sem o basicão, tá? Porém, você vai notar que a banca trouxe agora também ciência política e trouxe também as matérias né, aqui da seara administrativa. Administração geral, administração pública e administração financeira orçamentária, não é? Não creio que a banca vai pedir administração financeira orçamentária na discursiva, porque os últimos concursos em que isso estava previsto, ela cobrou. Por exemplo, ela cobrou no Senado, né, cobrou ali a formulação de uma proposição, né, para abertura de crédito, cobrou, né? Ela cobrou, falei com vocês, na CGU, que tem uma estrutura de prova parecida, cobrou exatamente o ciclo orçamentário quase todo, cobrou a LRF, tá certo? E associou ali a controle, que era bem típico da CGU, ela sempre deixa o último item para a área, tá? A área mesmo do concurso. Então, acredito que não, embora a AFO seja bem abrangente. Se ela trouxer, talvez vai trazer uma coisa ligada à dívida pública, que é o que ela não trouxe ainda, tá? Talvez. Mas a gente tem que ficar atento, né, a essa possibilidade de a gente sim enfrentar e aceitar essa realidade, de a gente enfrentar uma questão de cunho administrativo na prova discursiva. Pode acontecer. Professora, ciência política. Pessoal, antes de eu entrar aqui nas questões de cunho administrativo, falar sobre propostas de temas. Vou usar a questão de ciência política. Ciência política é o lugar de conforto da FGV. Sim, a banca pode optar pelo seu local de conforto. Sim. E aí ela pode cobrar uma série de assuntos, porque a FGV também gosta de assuntos que estão na crista da onda, tá, pessoal? Então, chama a atenção de vocês também para questões que estão na crista da onda, que vale a pena a gente tomar nota e começar a fazer leitura sobre isso. Por exemplo, ela pode cobrar sistemas e formas de governo, né, por conta de uma série de questionamentos, né? Quando houve o governo passado, assim, limpando, tá, gente? Toda pretensão de crítica ou elogio político é só por causa de concurso público, pelo amor de Deus, mas eu sou obrigada a falar, não tem jeito. Você teve muita confusão entre sistemas e formas de governo, tá certo? As pessoas confundiam muito república com democracia. A república é uma forma de institucionalização, não é? Aí do poder democrático. Mas poder é democrático, tá certo? Então tem que se ler sobre isso. Eu via muitas pessoas falando: o governo está colocando em risco a democracia. Não, aquele governo surgiu no âmbito democrático, ele é fruto da democracia. O que se fazia era não respeitar a liturgia republicana. Era isso que acontecia, né? E aí esse não respeito à liturgia republicana tinha a ver com os ritos próprios da República e tinha a ver também, né, com a questão dos ataques institucionais que acontecia, tá? Bastante. Então, era isso. A banca pode cobrar alguma discursiva tratando de representação política. Sim, na parte de ciência política pode. Pode. Por quê? Porque hoje, e é importantíssimo você estudar os tipos de democracia. Tipos de democracia. Principalmente as crises da democracia representativa e as soluções que passam pela democracia participativa, tá? Tudo bem? A banca pode também te cobrar tema relacionado à relação entre poderes. Por quê? Porque a gente soube que nos últimos 4 anos houve um desgaste dessa relação entre poderes, né? Aqui no Brasil, principalmente. Então você tem que estudar essa relação entre poderes, como que isso está estabelecido na Constituição, porque embora o direito constitucional esteja lá na parte básica, vamos lembrar, a FGV adora direito constitucional e ela traz sim, se o assunto puxar a Constituição, ela pode cobrar,
tá bom? E gosta de cobrar. Ela fez isso com o pessoal do Senado, tá certo? A banca pode, né, ela fez isso com o pessoal do Senado na parte das emendas, né, em que ela deu toda uma roupagem bem constitucional mesmo, tá? Sobre ali o que poderia ser matéria, né, de uma medida provisória, tá certo? E dessas emendas, tá bom? Então tudo ali era respaldado pela Constituição. A banca pode cobrar de você política internacional? Pode, pode. Pode por quê? Por dois motivos. Primeiro, nós temos um fato, que é uma guerra que está acontecendo, né? Não que não existam outras guerras no mundo, mas as guerras de interesse do Ocidente, a gente já sabe quais são. A guerra da Ucrânia fica ali gritando o tempo inteiro. E a gente também tem que lembrar que, como o Brasil mudou de governo, houve logo de cara no início, né, todo um giro na nossa política internacional, na busca por reconquistar espaços que nós havíamos perdido. Então, como há essa configuração, né, a banca pode se voltar sim. Né? O Brasil foi atrás de restabelecer todos os laços, né, vamos dizer assim, multilaterais, né, e recuperar vamos dizer assim, o seu trabalho como um player internacional muito importante, certo? Então, houve um olhar muito forte voltado para questões internacionais, né? O governo dividiu bem assim esse palco. Nós temos graves problemas internos, mas se foi atrás, principalmente, né, de assuntos que reposicionam o Brasil dentro desse âmbito internacional. Tanto que a banca anotou no edital, ela falou que ela no programa política internacional contemporânea. Política internacional contemporânea, tá? Então tem que ficar muito atento aí a essas questões, tá bom? Não duvido, porque falei com vocês, FGV adora, é o terreno em que ela se sente muito segura para fazer uma avaliação, para fazer uma proposição inteligente, tá bom? Mas, né, as minhas apostas mais efetivas, elas estão nas disciplinas de administração, tá? Por quê? Por conta dessa mania que a banca tem de associar, né, a prova discursiva a quase uma entrevista de competência para o cargo, tá? Para aquele momento, tá certo? Da necessidade da Câmara. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que o analista, né, que tem aí atribuição de técnica legislativa, ele não trabalha só com a matéria legislativa, ele trabalha com matérias administrativas e orçamentárias também, né? Então, ele trabalha também, por exemplo, com coleta de dados, informação que possam ali assessorar o trabalho do legislativo. A gente sabe disso, tá? Então, gente, por exemplo, em administração geral, Júnior, a banca pode cobrar da gente, por exemplo, uma linha evolutiva, né, que vai tratar ali da parte de desburocratização até a uma administração de caráter mais gerencial? Sim, e gosta desse assunto. E como gosta, certo? Por quê? Porque a gente tem no nosso horizonte, a gente não pode ignorar, eu sempre falo com vocês, como sempre coloco o meu raciocínio pautado por razão, a gente não pode ignorar, gente, a pressão que se sofre para fazer uma reforma administrativa. E essa reforma ela tem caráter cada vez mais gerencial, certo? É claro que outros assuntos que a banca não mencionou explicitamente no edital, mas que estão internalizados ali, né? Se eu vou em busca de eficácia, de eficiência, de efetividade, que estão expostos, esses três princípios estão bem expostos ali em administração geral. Se eu vou em busca, né, dessas questões de eficácia, efetividade, tá certo? E eficiência, eu tenho que começar a pensar num governo digital. Não tem como mais voltar atrás, tá? Eu tenho que começar a pensar nesse governo digital, porque para atingir esses padrões, né? E aí a gente tem inteligência artificial caindo em cima, né? Você tem o aspecto da inteligência artificial que vai realmente respaldar em várias áreas da administração pública essas questões, tá?
Por isso que se a banca já teve uma preocupação com a galera de técnica legislativa, pensando no futuro, certo, administrativo da própria banca, né, quiçá do próprio governo federal e quiçá também da extensão disso para os outros entes, que é o que, gente? Que é o técnico com capacidade de planejamento. Por quê? Porque a gente sabe que esse mundo digital, ele vai exigir, não é só TI, né? Não é só TI, é muita capacidade de planejamento, tá certo? Muita capacidade de se entender o processo, vamos dizer assim, o desenvolvimento de projetos e a execução, tá certo, de processos. Então, a banca está em cima dessa questão, tá? Ela está atrás desse perfil, muito provavelmente. E aí nós temos, tá certo, também, professora, então, gestão por competência chama atenção. Gente, é a natureza dos concursos públicos da FGV. Tudo que envolve gestão por competência eu tenho que estudar. Por quê? Por conta desses deslocamentos. Exatamente, a gente deve ter muita mudança em cargos com ingresso de inteligência artificial em sistemas governamentais, tá bom? Certo? Então, os sistemas administrativos principalmente. Então, você tem gestão por competência chamando atenção, deslocamento, né, de servidores dentro das suas áreas de competência, associação também com conhecimento, tá, gente? Essa gestão também pautada aí pelo conhecimento. Gerenciamento de crises, sim, porque tem mudança, né? Tem mudança. Então, os aspectos ligados à mudança e ligados a conflitos, né? A gente também tem que saber, tá? Tem que trazer também para o assunto, tá bom? Quando eu pego esses assuntos e penso administração pública, o que pode ser assunto de uma discursiva aqui nesse setor? Né? Nós vamos ter aí reforma exatamente na administração pública. Primeira questão do governo, certo? A questão do governo eletrônico no que diz respeito à transparência, controle, certo? Exercício da cidadania e responsabilização ali, que seria a accountability. Pessoal, olha, eu creio que a banca possa bater exatamente nos grandes problemas da administração pública no século XXI, que é o problema de se entender essa questão da transparência cada vez mais exigida, e aí que vem o conhecimento, né? Na hora que você vai fundamentar, você entender quais são as políticas públicas, né, que ajudaram a aprimorar a transparência, certo, na administração pública e nas ações do governo, de certo modo. Todo o arcabouço legislativo, tá certo? Todo o conjunto legislativo que vai para nesse sentido, né, dessa transparência e do sentido também da responsabilização, certo? A melhoria do sistema de controle, principalmente da questão da participação do cidadão, né? Por quê? Porque a gente tem aí se discutindo muito fortemente na área legislativa, né, a democracia participativa. E aí, bem ou mal, tem incidência em cima desse assunto, tá bom? A gente tem, por exemplo, as formas de pactuação com setores privados, né? Todo um processo de como que isso está sendo executado, que novas ferramentas legislativas surgiram. Pense, por exemplo, na própria lei, lá no direito administrativo, a mudança, por exemplo, na lei de licitações, como que ela foi importante, né? E como que ela entra nesse governo eletrônico, de que forma, certo? Ela é importante para dar transparência, de que forma ela muda os mecanismos de controle, né? Desses, vamos dizer assim, de todo o processo de licitação. Você fala, mas licitação está lá em direito administrativo. Sim, mas você pode trazer como exemplo para sua dissertação, tá bom? Por isso que a banca deixou em aberto dissertação. Tudo bem? A descentralização cada vez maior, né? Participação, né, dos atores do setor de terceirização, né, as organizações sociais, né, o envolvimento da sociedade civil, como que ela envolve também ali na parte de gestão pública, tá bom? Então, muita atenção. Os processos de avaliação muito cobrados em concursos dessa natureza. Por quê? Porque se eu estou na área legislativa e eu tenho que trabalhar com dados, né, relativos aí, tenho que trabalhar com coleta de dados relativos, tanto a matéria legislativa quanto a matéria administrativa e matéria orçamentária, eu tenho que entender esses processos de avaliação muito bem. Então, de olho nisso.
As políticas públicas contemporâneas, sim, que já estou falando de avaliação, né, o que mais se faz para o legislativo nas suas comissões temáticas, né, ali também é um processo de fiscalização, de avaliação de resultados, principalmente dessas políticas públicas contemporâneas, tá? E bati com vocês ali em descentralização e democracia, que também está dentro de administração pública, tá bom? AFO, eu já não acredito tanto para AFO na prova discursiva, porque, como eu falei para você, já houve uma exaustão de cobranças, né, muito recentes. O máximo vai acontecer é a questão da dívida, tá? Pode ser cobrada, a dívida pública ali em AFO, né? Não vamos refutar, tá bom? Então, são essas as primeiras impressões. Na prova discursiva serão considerados o conteúdo, tá certo? Nós aqui falamos bastante. A precisão das respostas, pessoal, é uma banca que exige resposta objetiva e precisa, né? Tô tentando uns estalos aqui para vocês. É uma banca de giro rápido, então não fiquem digredindo em prova discursiva, ou seja, escrevendo demais sem necessidade. Uma banca de períodos curtos, giros rápidos, tá certo? Uma prova de 30 linhas, dá para você trabalhar períodos mais curtos, isso é importante, tá? Por quê? Porque ela privilegia a fluência, ou seja, quando você fala de uma forma mais simplificada. Então, não fiquem muito tecnocratas demais para escrever, tá? Quando você traz coerência na exposição, ou seja, às vezes você associa um exemplo àquilo que você acabou de falar, então aquele exemplo é coerente ou não é coerente, ela vai avaliar isso. E o tanto que você conhece o tema. Por isso que quando eu falei assim, transparência e governo, quantos mecanismos legislativos nós temos de transparência? Inúmeros, inúmeros, tá bom? Então atenção a isso. A banca deve deixar uma reservinha e ela deve deixar assim, aqui 35 pontos, talvez ela deixe 1,5 ponto para avaliar os elementos gramaticais. Avalia e tira ponto, tá, gente? Tira ponto. Infelizmente tira ponto mesmo. E é isso. Haverá desconto da nota por erros cometidos em língua portuguesa, ela deixa bem claro, repisa, né? Bem como por abordagem tangencial, parcial, diluída em meio a divagações. Ou seja, se não tiver comprovação do que você está falando, você vai perdendo pontos, tá? Vai perdendo pontos ali na sua discursiva. Perfeito? Então, gente, espero ter aclarado aqui bastantes aspectos da prova discursiva para vocês nesse nosso primeiro encontro. No Tom de Redação a gente segue, né, o nosso trabalho, né, até que enfim, né, fico feliz, felicíssima. Eu nunca enxergo o momento de sair de tal como um momento de crise, mas o momento que a gente tem que se mostrar disponível para aquilo que a gente quer. Né? Quer ser analista aí da Câmara dos Deputados? Coloque-se à disposição, né? Se veja como servidor, coloque-se à disposição, estude com alegria que você chega lá, tá bom? Então é isso, vamos seguindo.